Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito importante. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como a construção do terceiro templo está muito próxima de acontecer. Mas antes disso, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, que curta, que clique no sininho, porque é um canal que tem por objetivo sempre trazer conteúdo super relevante e levar a palavra de Deus para muito longe. Amém? Bom, gente, eu quero fazer uma breve história sobre o primeiro templo, o segundo templo e o terceiro templo para mostrar para vocês como é super necessário que o terceiro templo seja construído para que as profecias a respeito do final dos tempos se completem, tá bom? Bom, o primeiro templo foi construído por Salomão, o filho do rei Davi, por volta do ano 1000 a.C. Ele terminou a construção ali por volta do ano 930, 931. Bom, esse templo era um templo maravilhoso, um templo lindo, mas o povo de Deus começou a se afastar da palavra, começou a seguir outros deuses, a pecar, de maneira que Deus faz um juízo sobre a nação de Israel e os babilônicos vieram com 3 incursões, 605, 595 a.C., E no ano 586 o templo foi completamente destruído, totalmente pilhado, levado a todos os seus tesouros dali pelo Nabucodonosor, e a nação também foi levada para o cativeiro. Bom, acontece que, contando aí a partir de 605, 606 a.C., o povo retorna do exílio 70 anos depois, e no ano 536 a.C., o segundo templo começa a sua reconstrução, ok? Quem que fez essa reconstrução? O povo de Israel voltando do exílio. Esse segundo templo foi um templo muito mais modesto, tá? Afinal de contas, os templos eram outros, eles estavam reconstruindo, mas mesmo assim foi uma obra importantíssima para que o povo de Israel pudesse voltar, a adorar a Deus, a estabelecer os sacrifícios, porque isso era a ordem de Deus. Deus em todo tempo queria que o povo adorasse. Deus, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo para que houvesse adoração, e o tabernáculo e depois o templo se tornaram o centro de toda a adoração em Israel. Bom, esse templo, embora fosse muito mais modesto, ele foi expandido, reformado, reconstruído, entre aspas, pelo rei Herodes, que era um homem extraordinariamente inteligente, um grande engenheiro, uma pessoa que fez obras extraordinárias. E Herodes, no ano 18 a.C., começou a fazer as suas reformas, e o templo foi completamente mudado, gente. O Monte Moriá, que era um monte, obviamente, foi aterrado, virou uma esplanada ali, um platô, e ali foi reconstruído, ali foi embelezado, o segundo templo por conta de Herodes. Para vocês terem uma ideia, as obras foram tão transformadoras que começou em 18 a.C. e no tempo em que Jesus morreu ainda não tinha sido completamente terminado. Até hoje o que nós vemos lá em Jerusalém são as ruínas daquilo que Herodes fez, e permaneceu ali, gente, aquele platô, embaixo tinha arcos grandes que sustentavam aquele platô, realmente ficou extraordinário a ponto de ser considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo, e pessoas que vinham de todos os lugares vinham para ver também o templo de Jerusalém, tá, gente? Acontece que no ano 66 depois de Cristo, houve uma grande revolta em Jerusalém, capitaneada pelos zelotes. E esta revolta provocou uma resposta por parte dos romanos, que enviam o general Tito, filho do imperador Vespasiano, depois Tito vai se tornar imperador também, e ele vem com o exército romano, invade Jerusalém no ano 70
e destrói absolutamente tudo. Não sobrou pedra sobre pedra. Os romanos sabiam que tinha muito ouro, que tinha muitas riquezas, então eles tiraram até as pedras uma das outras para que pegasse tudo. E eles pilharam tudo, né? E Jesus profetizou isso certa vez, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras e os discípulos olharam para o monte, ficaram para o templo e ficaram maravilhados. Olha que coisa linda. Jesus falou: olha, não ficará pedra sobre pedra, né? Profetizando por volta ali do ano 32, que alguns acreditam que tenha sido o ano em que ele morreu, até um pouco antes, o que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Bom, o interessante, gente, que tanto a destruição do primeiro templo quanto do segundo templo aconteceram no 9º dia do mês de Av, que se tornou um dia para o judeu, um dia de chorar, né, de prantear. E eles até acreditam que é um dia de juízo, porque aconteceram exatamente as destruições no mesmo dia, tanto no primeiro quanto no segundo templo, no dia 9 do mês Av. Bom, gente, mas nós somos a geração que vai ver o terceiro templo ser construído. Eu quero dizer para vocês que para muitos teólogos a ideia de um terceiro templo reconstruído era um absurdo. Não, isso não vai acontecer. Eles não acreditavam nem que o povo judeu ia voltar a ter uma terra lá na chamada Palestina naquele tempo, né? E isso é motivo de disputa por muita gente, dizendo que Israel está lá, teve que tirar todo mundo, tirar os palestinos de quem realmente era a terra. Mas é importante você se lembrar que aquela região de Jerusalém, toda a região, na verdade, onde Israel está hoje, era chamada de Judeia, tá? Tudo bem que a Judeia tem a ver com a tribo de Judá, não diz respeito a todo o território, mas a gente sabe disso porque quando Jerusalém foi tornada cativa e destruído o templo em Jerusalém, foram encontradas várias moedas cunhadas, escrito o seguinte: Judeia capta, ou seja, Judeia cativa. E não foi só a cidade de Jerusalém, mas foi todo o território. Portanto, era Judeia. E se era Judeia, era a terra do povo judeu. Ok? Bom, com a invasão de Tito, a destruição de Jerusalém, muita gente morreu, muita gente foi levada cativa. A gente até conhece a história de Massada, que resistiu no ano 73, né? O general romano Flávio, né? Flávio Silva, que chegou com a 10ª legião dos romanos, fez um cerco e acabou que quando eles chegaram lá em Massadas, na fortaleza de Massada, né? Os judeus haviam tirado a própria vida, tinham mais ou menos 900 judeus ali resistindo, e eles tiraram a própria vida porque para eles a liberdade era mais importante do que a vida, né? Bom, isso tudo para dizer para vocês que os romanos vieram e praticamente extirparam a grande maior parte dos judeus, mas ainda permaneceram muitos judeus em Jerusalém. E no ano 135 houve uma outra revolta judaica dirigida por um líder chamado Jesus Bar Kova. Jesus Bar Kova fez uma outra rebelião contra os romanos e na época o imperador Adriano ficou tão furioso que ele aí entrou, desbaratou toda aquela rebelião e proibiu que os judeus permanecessem ali. Os judeus então fugiram, os que conseguiram sobreviver, mas naquele momento é que a Judéia mudou seu nome, teve seu nome mudado para Palestina, tá? Então, o nome Palestina, ele só foi cunhado a partir do ano 135 depois de Cristo, mas muito antes disso os judeus estiveram na terra, né? Claro, eles entraram na terra que o Senhor Deus deu a eles com a chegada de Josué conquistando, né, ali Jericó e as demais cidades, e nós estamos falando aí do 12º, 13º século antes de Cristo. Portanto, ainda que muita gente, muitos teólogos achavam que seria impossível que o povo judeu voltasse, nós sabemos que no ano de 1948 foi permitido, na verdade, no fim de 1947, a ONU aprovou uma resolução para que um pedaço daquela terra fosse do povo judeu. Os judeus vieram,
E no ano de 1948, no dia 14 de maio, né, Davi Ben-Gurion estabeleceu ali, juntamente com um grupo de pessoas em Tel Aviv, o nascimento do Estado de Israel. No dia seguinte começa a Guerra da Independência, que deveria exterminar o povo judeu, mas o povo judeu bravamente resistiu e com a mão de Deus permaneceram lá e conseguiram vencer a Guerra da Independência. Permaneceram ali sem Jerusalém, que estava na mão dos jordanianos. Mas no ano de 1967, em junho, houve a chamada Guerra dos 6 Dias, em que muitas nações árabes se levantaram contra o povo de Israel e em 6 dias eles desbarataram seus inimigos e ali eles reconquistaram a chamada Esplanada do Templo, ou Monte do Templo. Israel, para não fazer daquilo uma guerra mundial, ainda que tenha conquistado Jerusalém e ainda está Jerusalém debaixo da sua autoridade, até hoje Israel decidiu permitir que a autoridade, né, a autoridade muçulmana, ficasse ali com o Monte do Templo. Afinal de contas tinha ali tem a Mesquita de Al-Aqsa e tem o Domo da Rocha, né? Então Israel, ainda que tenha ainda autoridade sobre aquilo, ele permite que a autoridade, vamos dizer assim, suprema dos muçulmanos domine ali no Monte do Templo. Mas nós sabemos que existe a necessidade de que o terceiro templo seja reconstruído. Por quê, gente? Eu quero dizer isso para vocês e vocês precisam entender de uma vez por todas. Sem a reconstrução do templo, as profecias da vinda de Jesus não se cumprem, tá? Por quê? A gente sabe que durante o tempo da grande tribulação, todos os sacrifícios e oblações que eram feitas no Velho Testamento serão feitas novamente. Como a gente sabe disso? Por quê? Porque a Bíblia mostra em Daniel capítulo 9, versículo 27, que esta última semana de Daniel, né, lá de Daniel 9, 24 a 27, é a semana da grande tribulação. E ela começa com um acordo de paz. E esse acordo de paz entre Israel e muitas outras nações e inclusive religiões, eu acredito que será um acordo de paz entre cristãos, muçulmanos e judeus. Eu creio, gente, que esse acordo, ele necessariamente vai passar pela permissão de Israel reconstruir o templo. E por que a gente sabe que isso é necessário? Porque lá em Daniel 9, 27, quando ele fala do acordo de paz, ele fala também da quebra desse acordo que vai acontecer exatamente no meio da grande tribulação. Eu vou ler para vocês. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana de anos, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que o anjo Gabriel está falando para Daniel é que o anticristo, né, vai fazer uma firme aliança. Eu creio que é uma aliança imposta, né, com muitos, por 7 anos, mas com judeus, muçulmanos e cristãos. Em seguida, ele diz que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares na metade da semana. Ou seja, depois de 3 anos e meio, ele, por alguma razão, vai fazer com que os sacrifícios sejam cessados e a oferta de manjares. Bom, onde aconteciam os sacrifícios e a oferta de manjares? É importante que você saiba que hoje Israel não faz mais sacrifícios. Hoje, a religiosidade de Israel é expressa na sinagoga e em torno da Torá, que são as Escrituras, os 5 livros primeiros de Moisés. Mas aqui a gente vê que vai ser de volta feitos os sacrifícios, né? Mas na metade daqueles 3 anos, naqueles 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício. Então, para que isso aconteça, o templo tem que ser refeito de novo, tá? Então, alguns acreditam que o terceiro templo vai ser feito um pouco antes, tá, da grande tribulação. Mas é impossível, gente, que ele seja reconstruído sem o acordo de paz. E a gente sabe que o acordo de paz será o acordo que vai iniciar a última semana da tribulação, ou seja, os 7 anos.
Então, na minha opinião, a melhor interpretação para a reconstrução do terceiro templo é que ele vai ser feito imediatamente depois da assinatura do acordo e ele vai ser construído em 6 meses. O rabinato judaico hoje diz que pode ser construído em 6 meses. Até porque, gente, tudo que tem dentro do templo, os utensílios, as vestes, os utensílios, os cálices, tudo, os elementos que vão mexer no altar de fogo, né, onde os sacrifícios vão ser queimados, tudo já está pronto. Tudo está pronto. O Instituto do Templo, ele mostra para as pessoas que o visitam boa parte desses utensílios, tá? A única coisa que não foi ainda reconstruída é a Arca da Aliança, mas eu já falo isso para vocês. Mas, na minha opinião, ele vai ser reconstruído logo depois da assinatura de paz. Então, nós, cristãos que vamos ser arrebatados, não vamos ver essa reconstrução, tá? Mas ele vai ser reconstruído, tá? Uma outra coisa que a gente pode ver também, numa das profecias de Jesus sobre a vinda dele, ele dá a entender, fica subentendido que o sinédrio também vai ser reinstituído, tá? Lá em Mateus 24, 20 e 21, eu estou trazendo aqui um conhecimento que para a grande maioria das pessoas, eu nunca vi ninguém na internet falando, mas é um conhecimento certo, né? Os judeus falam sobre isso. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Ora, por que Jesus está dizendo aquelas pessoas que estiverem presentes no tempo da grande tribulação, que na primeira metade é um tempo de paz, os judeus vão viver em paz com os palestinos? Por que ele está falando que quando o anticristo se voltar, né, na segunda metade da tribulação, contra o povo, eles têm que orar para que não aconteça no inverno e nem no sábado? Se acontecer no sábado, o sábado para os gentios é igual para todo mundo, mas para o judeu não. O judeu, gente, havia uma lei no Êxodo, tá? Depois o Sinédrio acabou interpretando onde Deus fala literalmente que no sábado as pessoas não podiam trabalhar e caminhar mais do que 1000 passos. Essa é uma interpretação do Sinédrio. Seria considerado trabalho, mas está lá em Êxodo capítulo 20, 8 a 10, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Tá? Para vocês terem uma ideia, 1000 passos é o que era considerado do Monte das Oliveiras até o Monte do Templo. Por isso que Jesus, quando ele vinha, né, lá da Galileia, ele parava em Betânia, ali na região do Monte das Oliveiras, e ele parava ali, porque se ele tivesse chegando no sábado, o máximo que ele estava para andar, que ele poderia andar, seria 1000 passos, e Jesus cumpriu a lei. Então, essa palavra de Jesus dá a entender que na época da grande tribulação, o templo vai ser construído e o Sinédrio vai voltar a estabelecer a lei. Quem era o Sinédrio, gente? O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel, era composta por 70 líderes, né, anciãos, escribas, homens importantes, e era presidido pelo sumo sacerdote. E quando Jesus diz, ore para que a fuga não se dê no sábado, é porque muitos, se fosse no sábado, não iam querer quebrar a lei, iam ser pegos antes de fugir pelo anticristo, tá? Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Eu que estudo muito, entro em contato com muitos judeus, eles dizem que o rabinato já está treinando os Kohanins. Cohen, no hebraico, significa sacerdote. As famílias que têm o sobrenome Cohen, eles são todos descendentes dos sacerdotes levíticos, tá bom? Então já existem muitos jovens Kohanins que estão sendo treinados para o exercício das oferendas e também dos sacrifícios no templo, tá?
E para finalizar, eu quero dizer para vocês que a Arca da Aliança, alguns acreditam, tá, que ela está escondida ali debaixo do Gólgota, que é onde Jesus morreu. Dentre eles tem um adventista chamado Ron Wyatt, que foi um grande arqueólogo, que disse ter encontrado a arca que está ali debaixo do Gólgota, aquele lugar que parecia uma caveira, onde Jesus morreu, porque o sangue de Jesus teria caído sobre o propiciatório, que é a tampa da arca. Um outro dia eu faço um vídeo só para explicar sobre isso, tá? Existe uma segunda teoria sobre a arca, que ela está sendo guardada pelos judeus etíopes, tá? Guardadas para quando o templo for reconstruído. Há alguns outros que afirmam que ela será reconstruída pelos sacerdotes. O importante é que todos os planos para a reconstrução do templo já estão prontos. E muitos dos utensílios e das vestes já estão prontos. Estão ali sendo guardados pelo Instituto do Templo em Jerusalém. Gente, quando a gente olha para tudo que está acontecendo, fiquem de olho, porque em breve nós vamos começar a ouvir falar da possibilidade da reconstrução do templo. Até agora, os acordos de paz, ninguém falou sobre isso. Mas eu creio que quando estiver chegando a hora de Jesus voltar, nós vamos começar a ouvir falar dos planos de paz que incluem a reconstrução do templo. Aí, meu querido, se falar isso e ainda disser que esse período de paz, esse acordo de paz será por 7 anos, dobra o joelho, confessa pecado, santifica a tua vida, porque o arrebatamento está próximo. Tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado os conhecimentos que eu estou aqui e quero mais uma vez pedir que você compartilhe esse vídeo, dizer que eu amo muito vocês e que é uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês todos os dias, trazendo vídeo, conteúdo e partilhando da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus projetos, seus sonhos e que você possa viver para a honra e glória do nome do Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus.